Bom, nós estamos aqui na Holanda, antigas Províncias Unidas, né, como eram conhecidas. Lembrando que, tecnicamente, a Holanda é uma parte dos Países Baixos, mas ficou na linguagem corrente chamar todos os Países Baixos pelo nome de Holanda. Então, estamos na Holanda, estamos mais precisamente na cidade de Haia, e mais precisamente, aqui eu estou de costas para o Palácio do Açúcar, palácio construído pelo Maurício de Nassau. E esse lugar é interessante porque tem uma ponte com o Brasil, né? Pensando um pouco a história, a companhia da Holanda, quando começou as navegações, ela não conseguia navegar para a Índia. Por quê? Porque a única nação competente que conseguia navegar para a Índia era Portugal. E, com o intuito, então, de roubar os entrepostos comerciais portugueses, os mais ricos, obviamente, eles mandaram 2 espiões para Portugal. Esses espiões voltaram para a Holanda, divulgaram lá os segredos conforme a necessidade lá das companhias, e aí então 2 companhias foram criadas, né? A Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais. A WIC era a Companhia das Índias Ocidentais e a VOC, Companhia das Índias Orientais. Tanto a VOC como a WIC guerrearam contra Portugal, na chamada Guerra Luso-Holandesa. Então Portugal estava lá sossegado e, infelizmente, os holandeses, de posse dos segredos obtidos por 2 espiões, aprenderam então a navegar em direção ao Índico, e aí passaram a guerrear contra Portugal no intuito de subtrair do país lusitano, de Portugal, né, as suas possessões mais ricas. Fizeram campanhas no Extremo Oriente, e feitas pela VOC, e na WIC, a WIC fez campanhas na África e fez campanha no Brasil, né? Então a WIC conquistou o Nordeste ali do Brasil. Lembrando que quem conquistou o Nordeste do Brasil foi uma companhia comercial, uma companhia filibusteira, que só interessava em lucro. Mais tarde, tanto a VOC como a WIC foram dissolvidas por corrupção e um monte de abusos, né? Então, a WIC conquistou parte do Nordeste, tentaram conquistar Salvador e mais partes da Bahia não conseguiram, mas infelizmente tiveram sucesso na região mais rica do Brasil, uma das mais ricas das Américas, que era a região ali de Olinda. Aí eles conquistaram então aquela região, houve um domínio inicial, ampliação da extensão territorial, chamada depois de Nova Holanda, fizeram perseguições religiosas, saquearam igrejas, mataram gente e tal. E em 1637, eles levaram para o Brasil, já que eu estou na Holanda, você tem que falar levaram, né? Levaram para o Brasil como administrador o Maurício de Nassau. E ele governou o Brasil de 1637 a 1644. Maurício de Nassau não era holandês, ele era alemão, se tornou conde, tinha título de nobreza no tempo, né, era a cidade, como é que chama a cidade? Cleve, né? Se não me engano era Cleve, ele foi um stadtholder de Cleve depois que saiu do Brasil, no tempo do Império Sacro Romano Germânico, né? Então, antes dele ir para o Brasil, ele nem tinha 40 anos, tinha 30 e poucos anos. Antes dele ir para o Brasil, ele começou a construir esse palácio aqui que está nas minhas costas, só que não tinha dinheiro para concluir. Ele foi um militar, ele fez campanhas militares e tal, ele tinha sangue nobre, ele começou a desenvolver um gosto pelas artes antes de ir para o Brasil, então ele era ao mesmo tempo uma pessoa culta e ao mesmo tempo um homem de armas. Aí a WIC contratou para ser o administrador lá no Brasil. Lá no Brasil, ele ficou com uma fama, né, imerecida até hoje, de grande administrador, que teria feito grandes feitos, que teria tido tolerância religiosa. Tudo mentira. Na realidade, durante o governo dele lá, ele proibiu procissões para os católicos. Os católicos enfrentaram um monte de restrições na sua religião. Inclusive,
casamentos em algumas regiões eram obrigatoriamente ter sido feitas por pastores protestantes. Então, uma lenda que lá havia liberdade religiosa ao mando da Nova Holanda, nada. Os católicos eram perseguidos. Depois que ele, só para não esquecer, quando o Maurício de Nassau voltou para o Brasil, teve um massacre lá no Nordeste, né? Os famosos Cunhaú e Uruaçu. Então teve massacres, né? Tem os mártires lá desse triste episódio, né? Então a lenda que eram tolerantes, lenda que teriam feito grandes coisas. De fato, o Maurício, ele era competente, ele desenvolveu lá a cidade Maurícia, que é uma ilha dentro de Recife. Então não incluía a cidade inteira de Recife, mas era uma ilha dentro de Recife, mas havia restrições para os brasileiros, havia corrupção, havia exigência de propina para determinados serviços, havia uma justiça para os holandeses, outra justiça para os brasileiros, não é essa maravilha que todo mundo fala, não, né? E o próprio Maurício de Nassau foi um fulano corrupto, do ponto de vista financeiro. Então, pelo contrato que ele tinha com a UIC, ele tinha que receber 2% de determinados recursos, lá, os lucros obtidos com a venda do açúcar e de escravos também. Então, a UIC faturou com açúcar e com escravos, né? E aí, então, ele tinha um esquema por fora, essa que é a verdade. Então, ele tinha um emprego formal com a UIC e ele tinha um esqueminha corrupto por fora. Nesse esqueminha, ele fazia, então, negócios, fazia mercancia de produtos por fora e também de escravos. Conta-se que o Maurício de Nassau teria traficado, né, da África para o Brasil por volta de 24 mil escravos. Então ele estava longe de ser uma pessoa própria. Na verdade, ele era um espertalhão. Gostava muito de arte. Lá no Brasil ele fomentou arte, fez lá construiu ponte, etc. Fez algumas melhorias, mas sem nada demais, nada que outro não podia ter feito, ou outras coisas de grande relevo, como é divulgado. Aí, por fim, a UIC cansou, descobriu a roubalheira do Maurício de Nassau, terminou o contrato com ele, ele voltou aqui para a Holanda, e com um carregamento enorme do Brasil, né? Uma fortuna. Eu não lembro quantos navios que ele lotou, um ou dois, não lembro mais quantos navios ele conseguiu trazer do Brasil com carregamento, mas era uma fortuna que ele conseguiu trazer em mercadoria aqui para a Holanda. E aí ele conseguiu concluir o palácio. Ele tinha iniciado o palácio antes de ir do Brasil, não tinha recursos para terminar, e aí concluiu esse palácio com o dinheiro que ele conseguiu acumular no Brasil. Aí ele acumulou, construiu um belo palácio aqui dentro, era tudo decorado com elementos do Brasil. Depois eu conto o que aconteceu. Muita temática tropical, muita temática brasileira, né? Só que, curiosamente, ele que se dedicou tanto a esse palácio morou aqui só alguns anos, porque ele ele conseguiu um cargo, né, lá no Império Sacro Romano Germano, se não me engano, na cidade que ele nasceu, Clive, né? Como stadtholder. Mas ele vinha para cá, se hospedava no palácio, recebia nobres aqui, prestava o palácio para outros nobres, etc. Aí quando ele morreu velho, para a época morreu velho, com 75 anos, nunca casou. E aí quando ele morreu, a casa, ele morreu quando ele terminou o contrato com a UIC, em 1644, tinha por volta de 40 anos. Então ele ainda viveu uns 35 anos. Aí o palácio, então, continua existindo, obviamente, mas pegou fogo no começo do século XVIII. Então, toda aquela lembrança do Brasil, coisas tropicais, coisas brasileiras que haviam aqui dentro do palácio, foram todas queimadas no incêndio do começo do século XVIII. Uma pena, senão esse palácio teria muita coisa brasileira lá dentro, né? Aí, em 1812... o governo holandês se apropriou do palácio e transformou ele num museu. Então esse daqui, só a aparência externa, é do Maurício de Nassau, interiormente ele é um museu. A exposição permanente tem belos quadros. Um dos mais famosos quadros do Rembrandt, Aula de Anatomia, está aqui. Aqueles quadros que a gente vê nos livros, está aqui, o Aula de Anatomia. Então é um museu importante, não é pouca coisa não. Tem quadros do Rubens aqui belíssimos, muito bem pintados, obviamente, claro. Tem um quadro magnífico aqui, muito simbólico, é o da Vaidade. Eu não lembro o nome do título exato dele, da Vaidade, né? Muito também famoso, muito bonito.
Mas o quadro mais famoso é a Menina do Brinco de Pérola, de Vermeer, né? Esse quadro é fabuloso, não é um retrato. O Vermeer imaginou uma garota e aí pintou um quadro fabuloso. O Vermeer era muito bom de luzes, né? Então os quadros eram muito bem iluminados. Impressionante a técnica dele. Ele também pintou um quadro fabuloso da cidade de Delft, que aliás estivemos na cidade de Delft também. Quadro fabuloso, ele era de Delft, né, o Vermeer. O quadro que ele pintou de Delft também é fabuloso, um quadro assim de primeira, né? Então uma exposição aí permanente, muito bonita, muito interessante. Outro quadro, obviamente, né, interessante é o do Maurício de Nassau. Então o retrato mais famoso do Maurício de Nassau está aqui dentro. Esse aqui é conhecido, né? Acho que falei no começo, né, como o Palácio do Açúcar. Então muito interessante, muito histórico isso, e faz aí essa ponte com o Brasil.